Jesus, amém. Bom, hoje nós, dando continuidade à nossa série de estudos do fundamento da fé cristã, chegamos à lição falando sobre o surgimento da igreja. A igreja é um assunto muito importante para nós, para a gente entender, e é óbvio que não vai dar para a gente abordar tudo relacionado ao assunto. Hoje vai ser alguma coisa relacionada ao surgimento da igreja. Então a gente eu espero que os irmãos estejam atentos. Eu gostaria de dar sempre aquela oportunidade para você conferir seu celular, ver se ele já está aí no silencioso, para não acontecer de você ser surpreendido por uma mensagem de WhatsApp ou uma ligação, e também pedir aos irmãos que tenham a máxima atenção nesse momento da palavra, tá bom? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Abra aí sua Bíblia em Mateus 16, 18. Apesar de a gente ter data show, o data show deve ser um recurso mais para quem é visitante, para quem está com dificuldade de ler, né? As letrinhas já começam a ficar muito pequenininhas, então um encorajamento para que todos nós tragamos, professores? Tragamos nossa Bíblia, para que todos nós tragamos ou trazamos? Para que a gente possa trazer a Bíblia. Ó Senhor Jesus. Mateus 16, 18. Todos acharam? Vamos ler? Juntos e bem forte, tá bom? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Aqui, irmãos, é a primeira vez que a palavra igreja, ela aparece com essa construção na Bíblia. A primeira vez. Quem já leu a Bíblia sabe que, em momento algum, a palavra igreja, ela aparece antes dessa aqui. É claro que existem algumas outras palavras que remetem à ideia de igreja, ou palavras que deem esse sentido, que tem a mesma construção de assembleia, de ajuntamento, porque a palavra igreja, os irmãos que já sabem, se lembram, é composta por duas palavras, né? O ek e o klesia. Ek é para fora e o klesia é uma palavra derivada da palavra grega kaleo, que significa chamar. Então, eclesia é chamar para fora. Esse é o significado da palavra igreja. Igreja significa aquele grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas, uma reunião de pessoas que foi chamado para fora de algum lugar. E aí nós fomos chamados para fora de onde, né? Ou nós fomos chamados de onde para fazer o quê? Então nós fomos chamados do mundo, fomos chamados para sair do mundo, fomos chamados para sair do pecado, para sair do império das trevas. Deus nos chamou e isso nos faz igreja. Quando nós somos chamados e aceitamos o chamado do Senhor, isso nos faz igreja, tá bom? Essa é uma ideia geral a respeito de igreja. Aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja. Então, o Senhor falou aqui, logo depois de Pedro ter tido a revelação a respeito de quem era Jesus. E quem era Jesus? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois dessa revelação, Jesus deu uma revelação. Jesus disse que essa revelação foi dada não por homem, não por carne nem sangue, mas o Pai revelou para Pedro. E aí Jesus faz uma revelação. Olha, já que você viu quem eu sou, quem é o Cristo, eu vou dizer para você mais uma coisa, que é um complemento da revelação de Cristo. Sobre essa revelação, eu vou edificar a minha igreja. Sobre a revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Então, Mateus 16, 18 é um dos principais versículos para nós entendermos o surgimento da igreja. Porque até então, o que nós tínhamos parecido com a ideia de igreja como é isso aqui hoje, eram os ajuntamentos anuais ou muito distantes do povo de Israel. O povo de Israel se ajuntava uma vez por ano, num único lugar, lá em Jerusalém. Eles saíam de todas as cidades, iam até Jerusalém
para oferecer culto, para oferecer adoração, para oferecer sacrifício. Então, essa é a ideia mais próxima de igreja que a Bíblia traz antes dessa experiência de igreja que a gente tem. Então, esse versículo é muito importante, porque ele vai trazer para nós um novo conceito de assembleia. Só que aqui ainda está muito solto. Aqui foi só uma revelação. Olha, sobre a revelação que você teve de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Tá, mas o que é isso? Como que é isso? O que é a igreja na prática? Lá aí, mais para frente, no capítulo 18, no versículo 17, o capítulo 18 vai falar sobre quando um irmão peca contra o outro. O que fazer quando, no relacionamento entre os irmãos, existem desavenças, existem desajustes, existem ofensas. Então, Jesus vai discorrendo sobre isso, e aí no versículo 17 ele diz assim: e se ele não os atender, dize-o à igreja. Então aqui é a segunda vez que aparece a menção da palavra igreja, com a pequena diferença de que aqui a gente percebe uma atuação prática da igreja. Então, para os irmãos, vamos ler o contexto, não são muitos versículos. No versículo 15 diz assim, olha: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Ou seja, existe um relacionamento acontecendo entre os irmãos, e um dos irmãos peca contra o outro. Nesse momento, o ofendido, ele é encorajado, é orientado pelo Senhor a procurar o ofensor. O Xande me ofendeu. Aí eu vou lá no Xande e falei: irmão, você me ofendeu, você ficou me criticando na frente de todo mundo porque eu cheguei atrasado, não gostei, entendeu? Me sinto ofendido. Aí eu falo assim: o que eu posso fazer se você fica chegando atrasado? Não tem nada a ver se sua mulher chega atrasada também, se ela trabalha 24 horas, cada um. Então ele fica lá empedernido, duro. Fala: paz, vamos resolver isso aqui. Não tenho nada com isso, cada um na sua vida. Eu chego na hora, eu tenho meus corre também, e eu chego na hora, tal. Irmão, que isso, tal. E aí ele fica aqui duro, não quer perdoar, e continua me difamando, continua me ofendendo, falando de mim para as pessoas. É um exemplo, tá? Ele não fez isso não. O Xande é muito gente boa. Aí o que eu faço? Eu chamo aqui a Eliana e a Cássia. Falei: irmãs, eu quero resolver uma situação com ele aqui, tal. Xande, vamos consertar, irmão. Eu estou chateado, não estou conseguindo partir o pão. Minha esposa ficou muito desencorajada com as críticas que você andou fazendo. Vamos resolver isso aqui. Aí a Eliana está aqui, a Cássia está aqui ouvindo, e o Xande durão. Não, irmão, ó, não adianta nada você trazer essas irmãs aí, não sei para que você fez isso, não vou mudar, porque é uma situação bem extrema. Eu acho que eu nunca vi uma situação assim. E esse é um exemplo, mas existem outros tipos de exemplo, tá? Um exemplo que talvez pudesse ser mais corrente e bem grave até, é um exemplo de adultério, por exemplo, na igreja. Um irmão adultera, ele vai lá, é corrigido, vai na comunhão, ele diz que arrepende. Aí lá mais na frente ele vai e comete de novo, e a gente vai com outras pessoas para poder resolver. A questão é que nós estamos aqui tentando resolver o problema. E o Xande, irredutível. Cara, então nós vamos ter que levar esse negócio para a igreja. Aí, esse levar para a igreja é óbvio que não é necessariamente expor toda essa situação aqui numa reunião. Vai ser representativo por meio dos irmãos responsáveis, por meio dos presbíteros da igreja. O versículo continua falando sobre excomunhão. E aí essa excomunhão, ela pode ser pública, para que os demais irmãos aprendam como a gente deve resolver problemas na igreja. Então, perceba que aqui entra uma situação prática. Aqui não é simplesmente eu e ele aqui fazendo o que quer. Existe um contexto em que a igreja se torna útil. Existe um contexto em que a igreja passa a fazer parte da vida
de cada um de nós. Dentro desse contexto, desse versículo, é a igreja como um meio para disciplinar os santos individualmente. A igreja como um ambiente onde as coisas acontecem e se resolvem. Tá certo? Isso aqui ilustra para nós a praticidade da igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Onde está essa igreja? Qual é o tamanho dessa igreja? Onde que ela vai ser edificada? Então, a igreja em Mateus 16, ela tem um aspecto universal. Ela é a igreja do Senhor em todo o espaço e em todo o tempo. Então, ao longo de 2000 anos, Jesus tem edificado a sua igreja, certo? E ele tem feito isso aqui no Gama, lá em Brasília, lá em São Paulo, aqui no Brasil, lá na China, lá nos países perseguidos, onde tem irmãos se reunindo escondido, ele está edificando a sua igreja. Ele está fazendo essa obra no tempo e no espaço. Então, Mateus 16 mostra a universalidade da igreja, o aspecto universal da igreja. Mas Mateus 18, nós temos um problema entre um irmão e outro. Esse problema, ele sugere, indica, aponta para um aspecto prático e local. Aqui em Mateus 18, nós temos o aspecto local da igreja. Quando eu me refiro ao aspecto local da igreja, eu me refiro ao aspecto de comunidade. Essa comunidade aqui, resolvendo as questões de igreja, as questões de relacionamento dentro desse contexto de igreja. Tá certo? É a maneira de nós vivermos a igreja. Quando a gente fala vida da igreja, nós não estamos dando uma nomenclatura para a igreja, porque às vezes para poder identificar a igreja, a gente se chama de vida da igreja. Ah, você está há quanto tempo na vida da igreja? Já ouviu essa expressão? Você está há quanto tempo na vida da igreja? Então, vida da igreja passou a ser, e não vejo problema nenhum nisso, passou a ser uma maneira de a gente se identificar entre nós, pelo menos. Só que vida da igreja é mais do que uma mera identificação. Vida da igreja é a igreja vivendo, e se movendo, e se relacionando, e se ofendendo e se perdoando, e servindo e sendo edificada em amor por meio aí aplicando a palavra do entrelaçamento de Cristo, da conexão que a gente vai fazendo com Cristo, cada um com Cristo, desfazendo os espaços vazios, não permitindo que Satanás entre e afete o nosso relacionamento, essa edificação que está acontecendo em amor, tá certo? Então, agora, isso aqui ainda não fala sobre o surgimento, aqui ainda não existe igreja. Aqui é Jesus falando, olha, eu vou edificar a minha igreja, e quando isso acontecer, você diz para a igreja, mas nesse momento, nesse ponto, ainda não existe igreja. Ok? Então, vamos lá, vamos guardar. Depois desses versículos de Mateus 16 e Mateus 18, Jesus vai ensinando as coisas, vai vivendo com os apóstolos, e ele vai se aproximando da sua morte, da sua ressurreição, e a Bíblia vai relatando as coisas, e nada de menção de igreja. Acaba o Evangelho de Mateus, acaba Marcos, Lucas, João, e nada de menção de igreja. Então, começa o livro de Atos, você sente que tem uma movimentação acontecendo, tem uma comunidade interagindo, mas nada da expressão igreja. A primeira vez que a expressão igreja vai aparecer, depois dessas duas que Jesus menciona, é em Atos 5:11. Então, Atos 5:11, abra sua Bíblia e vamos ler. Diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja. Aconteceu alguma coisa aqui, eu já vou chegar, mas aqui é a primeira vez que a palavra igreja, ela aparece dentro agora do contexto de existência da igreja. Aqui a igreja já existe. Quando Jesus falou, edificarei a minha igreja, a igreja ainda não existia na prática. Quando ele falou o nome igreja em Mateus 18, citando como resolver problemas na igreja, a igreja ainda não existia de fato. Mas aqui em Atos 5, a igreja já existia.
Então, vamos voltar um pouquinho para a gente ver como que a ideia de igreja, ela já existia. Então, Atos 1, a partir do 12, depois que Jesus ascende aos céus, os discípulos ficam ali e eles voltam para Jerusalém. Então, Atos 1, a partir do 12, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago, ou seja, os 11. Aí no 14 diz: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, havia, além dos 11, alguns outros. Eles estavam reunidos. E o que eles estavam fazendo reunidos aqui? Lucas 24 diz para nós por que eles voltaram para Jerusalém e o que eles estavam fazendo ali. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49 diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Jesus morre, ascende, e eles fazem o quê? Eles voltam para Jerusalém, porque Jesus falou para eles: vocês vão voltar para Jerusalém e vão ficar lá aguardando a promessa, aguardando o Espírito de poder. Então, Lucas 24, 49, ele se conecta diretamente com Lucas 1, de 12 a 14. Jesus ascende aos céus, e aí os discípulos voltam para o cenáculo e ficam ali reunidos, orando, esperando a tal promessa, certo? Então, essa reunião desses discípulos, com todos os outros discípulos de Jesus, os 11 apóstolos, porque ainda eles não tinham feito o sorteio do 12º, do substituto de Judas, mas tantas outras pessoas, as mulheres, Maria e várias outras, os irmãos de Jesus, e na conta chega a 120 pessoas, eles estavam ali reunidos, orando, esperando a tal promessa. Aquilo ali, a gente pode entender como se fosse já um embrião da igreja, certo? Os irmãos estavam ali reunidos, orando, pedindo que Deus mandasse a promessa. Então, havia uma reunião de pessoas que creram em Jesus, de pessoas que tinham acabado de perder Jesus. João 20, 22 fala que nesses encontros que Jesus tinha com eles, Jesus soprou o Espírito sobre eles, lembra disso? Soprou o Espírito neles. Jesus soprou o Espírito neles e disse: recebei o Espírito Santo. Então veja, eles tinham o Espírito Santo, tinham recebido o sopro do Espírito, tinham uma orientação: se reúnam e fiquem lá até vocês receberem a promessa. Eles estavam ali. Isso se parece muito, ou é muito parecido com um embrião do que viria a ser a igreja. Nós vamos ver várias vezes em Atos esse tipo de ajuntamento, para orar inclusive. Tá certo? Então, aqui existe uma movimentação. Isso aqui já dá para chamar de igreja? Ainda é muito incipiente para dizer, isso é igreja. Tá bom? Mas já tem um embrião aqui. Tem uma outra situação ainda em Atos 1, versículo 15. Aí começa, Pedro levanta naqueles dias, levantou Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, aqui, os irmãos estavam reunidos. Pedro se levanta e vai falar com esses irmãos a respeito do substituto de Judas. Então, Pedro aqui faz uma pequena mensagem. Olha, a gente andou com Jesus, eram 12, um traiu. Eu acredito que era vontade do Espírito que nós tivéssemos 12. Então, vamos lançar sorte, vamos escolher esse 12º. Foi quando
apareceu Matias, né? O Senhor escolheu Matias. Daí, no capítulo 2, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Está vendo? Eles estavam reunidos. Continuava muito parecido com aquilo que a gente entende hoje como igreja. Já dá para chamar isso aqui de igreja, essa reunião? Talvez ainda não. Eles já têm todos os elementos, mas a gente pode dizer que a igreja de fato surgiu aqui? Talvez ainda não. Ainda é nebuloso, ainda é um pouco incipiente para dizer isso aqui já é igreja. Porque igreja, aí Paulo ajuda muito a gente a entender o que é igreja. Então, igreja é o corpo de Cristo, igreja é a família de Deus. Talvez faltassem vários elementos para poder amadurecer a ideia do que de fato é igreja. Aí a gente vai ver. Aqui eles estavam reunidos, Pedro, o Espírito vem, se derrama sobre eles com poder, com línguas de fogo, como que de fogo, e eles começam a pregar o Evangelho, e as pessoas começam a ficar impressionadas. Eles são tidos como bêbados, Pedro se levanta, faz uma super pregação. No final da pregação, lá no versículo 36, no versículo 37, depois que Pedro termina de fazer a pregação, Atos 2:37, diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. As pessoas que ouviram a pregação perguntaram para eles: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então veja como há uma progressão, há um avanço, uma evolução na composição da experiência e das peças que vão compor a igreja. Aqui tem os 120 que obedeceram a Jesus, aguardando a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, eles sobrenaturalmente começam a pregar na sua própria língua, e as outras pessoas ouvem eles falando como se estivesse falando na própria língua materna do ouvinte. Há uma conversão em massa, cerca de 3.000 pessoas se converte, é batizada, e aí vem aquilo que a gente pode dizer assim, isso aqui agora é igreja. Não há dúvida de que isso aqui é igreja. No versículo 42 de Atos 2 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está vendo como agora tem muita cara de igreja? Porque eles estão perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos estão ali ensinando. Os apóstolos estão falando a palavra para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, para aqueles recém-convertidos, ensinando as coisas que o Senhor ordenou eles a praticarem. Lembra do ide? Ide por toda a terra, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Esse perseverar na comunhão dos apóstolos é aprender dos apóstolos aquilo que Jesus ensinou ao longo dos 3 anos e meio. Então, eles estão aqui reunidos, eles estão perseverantes na oração, eles estão aqui no partir do pão, e eles estão aqui na comunhão. Isso dá para dizer, aqui, sem dúvida nenhuma, dá para dizer, é igreja. Agora, nós estamos falando do surgimento da igreja. O que precisou acontecer para que a igreja surgisse? 2 coisas precisaram acontecer. Eu vou falar dessas 2 coisas daqui a pouco, eu vou continuar discorrendo aqui, para poder dar contexto para os irmãos até chegar na expressão igreja, que depois de Atos 5:11, aí a palavra igreja ela começa a ficar mais e mais frequente. Tá? Então, 2:43, em cada alma havia temor,
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, olha só, isso aqui é um elemento importante. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que é isso aqui? Oferta. Então, olha, tem reunião da palavra, como está sendo essa aqui, tem reunião de partir do pão, como vai ser a de amanhã, tem reunião de oração, como foi na quarta-feira e vai ter amanhã de manhã, e tem oferta. Os elementos que caracterizam claramente uma igreja, a gente pode ver aqui, tá certo? Diariamente perseveravam unânimes no templo, com as reuniões públicas, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O que é tomar as refeições com alegria e singeleza de coração? Vida da igreja, uma vida de comunhão entre os irmãos. Os irmãos estavam juntos, eles tinham tudo em comum, eles estavam alegres. A alegria da salvação era muito presente na vida deles. Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Essa era a conversa deles. E eles estavam ali. E aí, diante de toda essa alegria, o amor brotava neles. E ao ver pessoas necessitadas, carentes de pão, de veste, de alguma necessidade, de remédio, qualquer que fosse a necessidade material, o amor tocava eles e eles vendiam suas propriedades para ajudar aqueles irmãos necessitados. Isso é igreja. Não é assim no nosso meio? Não existe o serviço de assistência aos santos, que quando tem um irmão necessitado de alimento, ficou desempregado, quantas vezes irmãos no nosso meio não foram ajudados? Isso é igreja. Então, o contexto ele está aqui, ele está formado. Versículo 47, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa sequência de versículos encerra com um viver da igreja que era uma verdadeira pregação do Evangelho. Então, esse viver fraternal, onde eu espontaneamente, vendo a necessidade dos santos, decido vender a minha propriedade para poder colocar aos pés dos líderes, dos apóstolos, dos presbíteros, daqueles que estão na liderança da igreja, para poder suprir a necessidade dos santos. Esse lugar onde nós estamos sempre juntos, fazendo nossas refeições, estamos sempre conversando, sempre tendo comunhão, esse lugar é maravilhoso. É ou não é verdade? Hoje, talvez a gente não tenha tanto essa vida da igreja, mas eu não sei você, eu já vivi uma coisa muito parecida com isso aqui na vida da igreja. Quando eu comecei a reunir lá na Ocidental, a Raimundinha estava lá. A Raimundinha trouxe a vida da igreja para a gente, para a nossa família. E a gente reunia quase todo dia na Ocidental. Quase todo dia. Era maravilhoso. Era muito bom. Eu vivi esse negócio de estar quase diariamente junto com os irmãos, e assim, nossa, não cansava. A gente vencia todas as barreiras, todas as dificuldades, a gente queria estar junto. Era muito bom. Eles tinham esse tipo de vida. Hoje em dia a vida está muito corrida. Está aqui, a minha esposa trabalhando 24 horas. É mais difícil viver essa vida da igreja. Está mais difícil, em compensação também, viver com simplicidade e singeleza de coração. Porque a gente vai ficando sofisticado e vai correndo o risco de pensar sempre na gente e vai esquecendo um pouquinho a vida da igreja. Então, quem sabe essa palavra não seja também uma reflexão para nós, para que o Senhor possa restaurar entre nós o amor fraternal, né? Eu sei que a vida é complicada, é corrida, mas a igreja continua a mesma. A vida da igreja continua sendo maravilhosa. E na vida da igreja, o amor ainda é o caminho excelente, né? A gente ainda precisa ter esse espírito, pelo menos esse espírito de viver a vida da igreja com singeleza, alegria de coração, amando os irmãos. Por quê, irmãos? Porque esse tipo de vida da igreja é o lugar que você, quando compartilha, as pessoas querem estar. Não, eu quero fazer parte dessa igreja. Cara, que sensacional, lá vocês fazem isso? Não acredito. Como é que é? Eu quero conhecer. Então, a vida da igreja deles era uma pregação.
como tem no hino, né? Seja a nossa vida sempre uma viva pregação. Não palavras de doutrina, mas de Cristo a expressão. Então, nós somos igreja para expressar Cristo por meio do nosso viver, por meio da nossa vida da igreja, e essa vida da igreja, ela vai cativar as pessoas, vai atrair. E aí, é claro, ela é atraente e cativante primeiro para você. Você gosta daqui, você ama esse lugar, e não ama esse lugar porque você já está aqui há 30 anos. Você ama esse lugar porque esse lugar, ele é amável. E aí, claro, a gente vai ver aqui, por exemplo, que na experiência dos Efésios, lá em Apocalipse 2, eles perderam o primeiro amor. E a igreja em Éfeso foi ameaçada pelo Senhor de ser extinta. Se vocês não abandonar, não se arrependerem, eu vou aí e eu vou tirar o candelabro. E eles eram diligentes, eles identificavam falsos apóstolos, eles identificavam falsos mestres. E isso demonstra zelo pela estrutura, pela composição, pela natureza da igreja, mas faltava no meio deles amor. Então, que o Senhor possa nos fazer, de fato e de verdade, na experiência, a igreja em Filadélfia, a igreja do amor fraternal, a igreja que se ama, e esse amor que flui entre nós, ele é uma pregação do Evangelho. Amém? Porque na experiência aqui desses irmãos primitivos, esse viver fazia com que dia a dia o Senhor acrescentasse os que iam sendo salvos. Que o Senhor restaure isso em nós, na vida da igreja. Bom, aí, em 15, 2, 1, tarará, ok. No capítulo, sim, aqui no capítulo 4, Pedro e João são presos. No capítulo 4 de Atos, Pedro e João são presos. Daí, quando eles são soltos, o versículo 23 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram, Pedro e João procuraram os irmãos, e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, das ameaças que eles tinham feito a Pedro e João. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, aí eles começam a fazer uma oração. Aqui mostra o aspecto da igreja orando. Então, veja, a igreja já surgiu. O tema da lição de hoje, a gente já bateu. Por quê? O que precisou acontecer para que a igreja surgisse? Um grupo de pessoas precisou se reunir, aguardando a promessa, o Espírito desceu, eles ficaram ali reunidos alguns dias, o Espírito desceu, eles pregaram o Evangelho, milhares de pessoas creram em Jesus, foram batizadas e compuseram então um viver, não apenas uma estrutura, mas um viver. Então, o que precisa para que a igreja surja? Crer em Jesus e ser batizado. Esse foi o marco, assim, isso aqui dá para a gente determinar que começou a igreja. E não é assim na experiência individual de cada pessoa? É assim. O que precisa para que uma pessoa entre, para que ela faça parte da igreja? Ela precisa crer e ser batizada. Quando ela crê e é batizada, então ela é introduzida na igreja, corpo de Cristo. Na igreja universal, no aspecto universal. Tá bom? Bom, aí aqui, os irmãos, veja, está tendo uma vida da igreja. Pedro e João estão pregando o Evangelho. Aí eles são presos. E eles não obedecem à ordem de homens, porque as ordens eram: vocês têm que parar de pregar esse Jesus. E eles falaram: nós não vamos parar, você pode matar, nós não vamos parar de pregar a Jesus. Aí, como é que é o nome do mestre lá? Gamaliel, né? Gamaliel vem com uma palavra de sabedoria, os sacerdotes liberam Pedro e João, e eles procuram quem? Os irmãos. Dão testemunho para os irmãos do que aconteceu, e os irmãos começam a orar. Aí eles oram, aqui tem os vários versículos falando da oração, no versículo 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor. Ou seja, a experiência de João e Pedro de pregar o Evangelho e ter a pregação do Evangelho deles censurada,
esse testemunho deles fez com que os irmãos ficassem ainda mais empoderados para pregar o Evangelho. E o Espírito Santo agiu, o lugar tremeu e eles intrepidamente anunciavam a palavra do Senhor. Eles pregavam com ainda mais ousadia. Era para eles terem ficado com medo. Era para eles ficarem assim, rapaz, se prenderam Pedro e João, imagina o que vão fazer com a gente. Só que, como eles oraram, o Espírito os empoderou e eles ficaram ainda mais ousados, ficaram ainda mais intrépidos e anunciavam a palavra do Senhor. Daí, veja o versículo 32. Da multidão dos que creram. Olha, começou com 3.000, agora nem contagem tem mais. É da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Meu Deus do céu. Seu carro não é seu, viu, irmão? Toda sexta, eu vou jogar essa. Toda sexta eu quero os carros dos pais para levar os jovens para a reunião. Ai, ai. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Meu carro não é meu, meu carro é da igreja. Minha casa não é minha casa é da igreja. Não é? Ó Senhor Jesus, que espírito generoso é esse, né? Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, o trecho anterior fez menção à oração. Esse trecho agora, ele faz menção à oferta. E ele traz um aspecto prático da oferta. Lembra que lá no 2, de 42 a 47, lá faz um resumo de tudo. Eles se reuniam para ouvir a palavra, se reuniam nas casas, partiam pão, davam o que tinham. Depois, vem vindo as experiências relacionadas a cada coisa. Então tem aqui uma experiência prática de oração. Lá em Atos 2, eles oravam, só que aqui apareceu uma situação de oração, uma situação específica, prática, para a igreja orar. Pedro e João foram presos, daí eles são soltos, dão um testemunho, eles começam a orar, e aquilo gera um resultado na igreja. E é interessante como a tecnologia hoje, ela nos permite ter esse tipo de experiência, né? Esses últimos dias a gente teve essa experiência com o nascimento do bebezinho lá da família da Ivanilde, né? Da Priscila. Isso. E aí, como é o nome dele? Timóteo. Então, tá lá, olha, o Timóteo nasceu e ele tá com isso aqui. Aí coloca lá no grupo. Então, aquilo ali é uma oportunidade para a gente, como igreja, exercitar a vida da igreja em oração. Então, se você orou, você viveu a vida da igreja. É claro que existem as reuniões de oração, mas a gente também pode fazer as nossas orações à medida que as necessidades surgem, orações individuais. E a tecnologia, ela nos ajuda nisso. Chegou uma mensagem de WhatsApp falando da necessidade de um parente, né, um bebê, parente de um irmão nosso, para poder orar por ele. Aí a gente ora, e Deus faz, e Deus cura. Amém? Isso é vida da igreja. Isso deve encorajar você. Você deve ficar encorajado, e o menino ficou bom. Glória a Deus por isso. Com certeza, as nossas orações, elas fizeram parte da cura dele. Teve o médico, teve o remédio, mas teve a nossa oração lá. Amém? Aí tem uma outra situação aqui envolvendo oferta. Uma situação envolvendo, estava todo mundo dando dinheiro, aí um casal foi exposto com a avareza do coração deles. E eles foram tratados ali pelo próprio Espírito. O próprio Senhor se encarregou de tratar aquela situação. O contexto é oferta.
Está vendo aqui, nesse trecho que eu li? Era tudo comum, ninguém tinha falta de nada. Daí chega um casal e faz uma pedalada. Diz que foi um valor para poder ficar com uma parte, oferta uma outra, mentiu para o Espírito Santo. Bum, caiu duro, morreu. O próprio Senhor se encarregou de fazer isso. Isso para expor o coração avarento deles. Quando isso aconteceu com Ananias e Safira, o versículo 11 vem e diz: sobreveio grande temor a toda igreja. Então, esse versículo, ele mostra que tudo o que vinha acontecendo anteriormente era igreja. Aquelas reuniões de ensinamento dos apóstolos, as reuniões de partir do pão, aquelas reuniões de oração, as ofertas que vinham para cá e para lá, eram depositadas aos pés dos apóstolos, tudo isso é igreja. E esse versículo confirma isso, sobreveio grande temor à igreja. Então, aqui nós temos o surgimento da igreja. A igreja surgiu aqui em Atos 2, com todos esses acontecimentos, tá certo? Bom, o que é necessário para que surja uma igreja? A igreja, ela surge com a regeneração de uma pessoa. Então, o que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver nem entrar no reino de Deus. E a igreja é justamente essa porta do reino de Deus. A igreja é essa representação do reino de Deus. Como que uma pessoa pode entrar no reino de Deus se ela não nascer de novo? Daí vem a necessidade de o batismo, ele ser um testemunho público, a importância de o batismo ser um testemunho público de algo que aconteceu anteriormente. Como que a gente vai medir isso? A gente não tem capacidade para medir isso. Se uma pessoa levanta a mão e diz assim, eu criei, mas lá na frente, depois, de batizada inclusive, ela tem uma vida imoral, uma vida totalmente devassa, uma vida de pecado, aquilo que ela fez não foi crer, e aquele banho que ela tomou não foi batismo. Mergulharam ela lá, mas a única coisa que aconteceu foi um banho no rio, um banho numa piscina. Aquilo não foi batismo. Por que não foi batismo? Porque a vida dela continuou sendo uma vida de pecado. E quem crê em Jesus, ele não vive no pecado. Não é isso que 1 João diz? Quem crê em Jesus não vive no pecado. Então, quem tem vida de pecado, ele na verdade nem creu. E aquela imersão a que ele foi submetido não passou de um banho de piscina ou de rio, tá? Mas aqui é necessário, para entrar no reino de Deus, nascer do Espírito e da água. É necessário crer com o coração e ser batizado. Em relação ao batismo, nós temos Romanos 6, falando que no batismo nós somos identificados com a morte de Jesus. E veja, a ressurreição de Jesus, ela foi necessária para que a semente da igreja pudesse germinar. Jesus, enquanto ainda era carne, enquanto ainda era vivo, ele falou, olha, eu edificarei a minha igreja. Só que Jesus, ele precisava passar pelo processo de morte e ressurreição para poder ascender ao céu e liberar o seu Espírito, e dispensar o seu Espírito, para que as pessoas pudessem então nascer do Espírito. Quando Jesus em João 20, ele sopra o Espírito sobre os discípulos, ele só faz isso depois que ele ressuscita. Então, no batismo, nós somos identificados com a morte de Jesus, mas também somos identificados com a ressurreição de Jesus. Isso para mostrar para nós que a igreja, ela é composta por novas criaturas. Nós somos novos quando compomos a igreja. Uma coisa era você antes de crer. Antes de crer, você era um velho homem. Agora que você creu, você se tornou um novo homem.
você se uniu a Jesus no Espírito e os componentes da igreja são essas pessoas que foram transformadas em uma nova criatura. Agora, veja só, existe em relação à igreja, dentro disso que eu estou falando, existe um aspecto da igreja que é chamado de igreja invisível. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é a igreja mística. Quando a gente fala assim, o corpo de Cristo, o que é o corpo de Cristo? Quando a gente fala de a igreja como sendo a família de Deus, ou o reino dos céus, o que é isso? Onde está essa coisa chamada igreja? Tem um aspecto invisível, místico, espiritual. Efésios fala que nós somos colocados nos lugares celestiais, mas está todo mundo sentado na sua cadeirinha aqui. Então, esse aspecto invisível da igreja, ele dá para a gente a ideia de uma igreja que existe, mas ela é mística, ela é metafísica, ela é sobrenatural. Sob esse ponto de vista, quem compõe essa igreja invisível? Quem faz parte dessa igreja invisível? Apenas os crentes verdadeiros. Apenas aqueles que verdadeiramente creram em Jesus. Por que esse conceito é importante? Porque existe o aspecto da igreja visível. A igreja visível é isso aqui que a gente está vendo. É um aspecto jurídico, é um aspecto institucional, é uma movimentação que dá para ver. É pessoas que entram e você não sabe se ela é ou não é um crente verdadeiro. Lá naquela época já existia isso. Havia pessoas que se infiltravam na igreja, mas que não eram verdadeiros crentes. E João, nas suas epístolas, ele diz assim, olha, a pessoa que chegar na sua casa falando que Jesus não é homem, e que o pai e o filho, eles não são verdadeiros, você nem recebe essa pessoa em casa. Porque esse tal não é dele, não é do Espírito, não é de Deus. Mateus 13, na parábola do joio e do trigo, os irmãos lembram a parábola do joio e do trigo? Tinha uma plantação de trigo, aí veio o inimigo, veio o adversário e plantou joio no meio. Só que, enquanto está crescendo, os dois são muito parecidos. Aí alguém fala assim, olha, tem joio aqui. Eu acho que a gente tem que arrancar. Ou seja, tem um negócio errado aqui. A gente precisa arrancar. Tem gente aqui que vai fazer mal. A gente tem que arrancar. Aí o dono da fazenda, ele vira e diz assim, não, agora não. Porque como que você vai saber quem é joio e quem é trigo? Como as raízes se entremearam, ao tentar tirar o joio, você pode estar correndo o risco de tirar o trigo. Ao querer tirar o que é falso, você pode querer acabar tirando o que é verdadeiro. Então, deixa que no dia do juízo, quando os frutos aparecerem, e o fruto do trigo é douradinho, lembra? E o fruto do joio é pretinho. Quando der fruto, aí você tira. E aí, só que esse momento, ele não é hoje. Ele não é hoje. Não dá para avaliar hoje. Quem aqui, você consegue levantar o olho aqui, bater assim, dar uma volta e dizer quem é joio? Ou mesmo dizer quem é trigo? Eu arrisco dizer que todos nós somos trigo, amém? Tem algum joio aqui entre nós? Levanta a mão que nós vamos orar por você, para você aceitar Jesus e virar trigo. Vai ser o milagre da transformação. Então, a gente não tem condição de olhar e dizer assim, é joio. Ninguém pode fazer isso. Quem é que vai fazer isso? O Senhor vai fazer isso no final dos tempos. Vai vir o fruto, e o Senhor, o dono da fazenda, o dono da colheita, ele vai olhar e falar assim, aí ele vai pegar o joio, vai separar e vai queimar. Então, esse é o aspecto visível da igreja. No que diz respeito ao aspecto visível da igreja, o que a gente precisa? A gente precisa viver em amor, suportar uns aos outros, tolerar uns aos outros e confiar na soberania de Deus, sem nenhum tipo de julgamento, sem nenhum tipo de
de praga, de maldição para ninguém, porque você pode estar amaldiçoando, pode estar praguejando um trigo. Então, cuidado para, na hora de se referir a um irmão ou outro, a desejar alguma coisa, você não está fazendo o papel de quem está prestes a arrancar um trigo, tá bom? Então, a igreja, ela tem esse aspecto visível e invisível. Eu quero terminar citando aqui outros dois aspectos da igreja, duas características da igreja, que é: a igreja é una, a igreja é uma só, e a igreja é santa. Mateus 16, 18, Jesus disse o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, há apenas uma igreja. E aí a gente viu isso no nosso estudo de Efésios, quando a gente passou por Efésios 4, a partir do versículo 4, mas só o início do versículo 4, onde diz: há somente um corpo. Há somente um corpo. Esse corpo é o corpo de Cristo, o qual é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Há somente um corpo. Então, a igreja, ela é uma. Ela é una e indivisível. É claro que quando você olha e fala assim, como assim ela é indivisível? Nós estamos aqui e agora nesse exato momento tem um outro grupo de irmãos ali. E às vezes a gente nem se conversa. Acontece que esse é um detalhe de comunhão, é um detalhe de doutrina muitas vezes. Porque se você for olhar assim, se você quiser olhar assim, como pode explicar que há unidade de verdade na igreja, se nós estamos aqui e eles estão ali? É só fazer com que, fechar aqui, ó, tá bom, então nós somos uma unidade, não é? Ok, nós somos uma unidade. Entre nós, aqui, nós somos unânimes em tudo. Eventualmente não há entre nós alguma divisãozinha, os jovens sabem disso, os adolescentes sabem disso. As famosas panelinhas. Não tem as panelinhas? O que é a panelinha? A panelinha é uma divisãozinha. Mas isso fez com que a igreja deixasse de ser uma. Continua havendo uma igreja. Quando Deus olha de cima, o que Ele vê? Ele vê a minha igreja, a igreja dele. Ele olha e fala assim: eu estou edificando a minha igreja. Com toda a confusão que a gente vê aqui, com todos os atropelos, Jesus olha lá de cima. Eu estou só teatralizando, né? Quando eu digo lá de cima, é só para dizer assim, só para separar as coisas, mas é claro que Ele está aqui entre nós. Ele olha e fala assim, às vezes a gente olha para a igreja e deve pensar assim, meu Deus, que bagunça. E aí o Senhor olha para a igreja e fala assim, está dando certo, olha que beleza. Como assim que beleza, né? Ele está edificando a igreja dele. Essa igreja que é única. E esse sentimento, irmãos, de que há um só corpo, ele precisa nos ajudar no nosso relacionamento com os diversos irmãos dos diversos grupos cristãos. Tanto no sentido de não nos fazer sentir superiores a eles, como no sentido de até mesmo abrir o nosso coração, abrir para aprender algo. A gente tanto consegue ter comunhão para levar aquilo que o Senhor nos deu, como na comunhão a gente consegue receber aquilo que o Senhor deu para eles. Afinal de contas, se nós somos corpo, existe um fluxo de vida. A vida que corre aqui, corre ali. A mesma vida de Deus. A vida de Deus foi que gerou a igreja. E é o Espírito Santo que nos batiza no mesmo corpo. Então, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 12, diz assim, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo.
Ou seja, o Espírito Santo foi quem nos introduziu neste único corpo. Então, o mesmo Espírito que trouxe você para o corpo de Cristo e fez você cair aqui, fez você se assentar aí nessa cadeira, esse mesmo Espírito, ele pegou uma outra pessoa, que eu nem sei quem é, e fez ele sentar numa outra cadeira lá do outro lado da cidade, entende? E eles lá são o mesmo corpo, ou seja, o Espírito que flui aqui, flui lá. É óbvio, irmãos, que assim como o corpo tem várias funções diferentes, o Espírito, ele tem liberdade de, no nosso meio, nos direcionar para fazer o que a gente está fazendo. E lá, orienta e direciona os irmãos daquele outro grupo a fazer o que eles estão fazendo. Eu acho que eu dei esse exemplo para os irmãos, vou dar de novo. Eu estava indo para o Corumbá, e no meio do caminho, estrada de chão, estava lá uma igrejinha, Assembleia de Deus, no meio da poeira. O Espírito Santo tocou alguém para pregar o Evangelho naquele lugar que a gente nem pregou e provavelmente não vai pregar. Mas ali Deus usou uma pessoa e está lá uma igrejinha, tem gente sendo salva, tem gente pagando o preço, e sabe como é que é, né? Tem muita gente que é zelosa, ela tá na terra, mas ela está lá com o terninho dela, tal, fiel, e vai ali, e os carros passam, e a poeira sobe, e ele está indo ali para adorar a Deus. O Espírito está passando lá e está fazendo uma obra lá. E ele está passando aqui e está fazendo uma obra aqui. E isso não faz de nós o único corpo. Faz de nós membros que Deus tem tido liberdade para fazer. Aí, fecha o zoom aqui na Igreja no Gama. Fecha o zoom na Igreja no Gama. Cada um de nós é um membro deste corpo. E como membro deste corpo, também tem a sua função. Então, eu já falei isso outras vezes, e eu insisto nesse ponto. Deus, aqui, 12 e 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Quem dispõe os membros no corpo é Deus. Onde Deus colocou você no corpo? Irmãos, isso é muito importante. É muito importante para que você saiba quem você é no corpo, porque sabendo quem você é no corpo, você pode exercitar o seu dom. E exercitando o seu dom, você contribui para a edificação da igreja, para o crescimento deste corpo. Efésios fala sobre a justa cooperação de cada parte. Então é importante que você saiba o que Deus deu para você nessa igreja. Quando eu digo nessa, eu digo aqui no Gama. E é óbvio que quando a gente edifica a igreja no Gama, a gente está contribuindo com a edificação deste corpo universal. Imagine um corpo onde um dedo de repente deixa de crescer. Vai ficar estranho. A função não vai ser bem desempenhada. Então Deus tem algo para fazer no nosso meio. E Ele, para fazer isso, Ele precisa de você. Precisa no sentido de Ele escolheu que você fosse alguém que fizesse algo, que desempenhasse algo. Meu encorajamento para você é, você sabe qual é o seu chamado? A que Deus chamou? Você sabe onde Deus dispôs você? Você sabe qual é a sua função? Se não sabe, vá até o Senhor. E insista com Ele. Senhor, o que eu vim aqui fazer? Qual é a minha função aqui nessa igreja? O que eu tenho para fazer aqui? E aí o Senhor vai falar com você. E se você tiver dificuldade, se você precisar de mais ajuda, procure os irmãos responsáveis da igreja, procure pessoas que possam te auxiliar com o ensino da palavra, ou que têm acesso às necessidades da igreja e podem ajudar você a se encontrar aqui. Amém? Amém. Apesar de haver uma só igreja, de acordo com a palavra, a gente vê essa igreja, Romanos 16, 5 e 1 Coríntios 16, 9, a gente vê que essa igreja ela está nas casas. Então, Paulo fala sobre Áquila e Priscila e a igreja que se encontra na casa deles. Num aspecto mais amplo, essa igreja está na cidade. Então, 1 Coríntios 1, 2 fala da igreja que está em Corinto. Então, a gente tem um aspecto mais amplo. Não é só a igreja na casa, é a igreja na cidade.
E aí a gente tem a igreja numa região. Quando a gente vê, por exemplo, Paulo falando para as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia. Então, apesar de ser uma, ela está nas casas, ela está na cidade, ela está numa região. Então, ela está nos vários lugares e continua sendo uma. Daí eu quero ler um trecho aqui para poder concluir. Um trecho que eu extraí de um livro. Diz assim: podemos concluir que o grupo do povo de Deus, considerado desde o nível de grupo local até o universal, pode corretamente ser chamado a igreja. Nós aqui somos a igreja, mas nós não somos só nós a igreja. E as igrejas em todos os lugares da terra e em todo o tempo também são a igreja. Não devemos cometer o erro de dizer que somente uma igreja que se reúne em casas expressa a verdadeira natureza de igreja. Nem que apenas uma igreja do nível de uma cidade pode corretamente ser chamada igreja. Nem que só a igreja universal pode ser chamada apropriadamente pelo nome igreja. Pelo contrário, a comunidade do povo de Deus, vista em qualquer nível, seja na casa, seja na cidade, seja numa região, ou mesmo a igreja invisível universal, ela pode ser chamada corretamente de igreja. Então, nós somos igreja. Quando você reúne seu grupo familiar, você é a igreja na casa daquela pessoa. Quando você se reúne aqui no local de reuniões, você é a igreja aqui nesse local de reuniões. E todos nós nos reunindo, sempre, nós somos igreja. Essa igreja, ela é uma e ela é santa. O que o Senhor fala para Corinto? Corinto era uma igreja muito carnal, não era? Corinto tinha muitos problemas, mas como que Paulo apresenta a igreja em Corinto? Aos chamados santos, aos santos chamados para ser santos. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Os irmãos em Corinto, eles foram santificados em Cristo. Ou seja, eles são santos. Aquela igreja é uma igreja santa, mas ela também está num processo de ser chamada para ser santa. Está no processo de santificação. Irmãos, todos nós aqui fomos santificados em Cristo Jesus. Nós somos santos. E aí você olha para você ou olha para a igreja e fala assim: não, tem alguma coisa errada, irmão, não tem como. Eu mesmo, falando por mim, olha. Mas é porque nós estamos também num processo de santificação. E quem faz esse processo de santificação em nós? De acordo com Efésios, é a palavra. Efésios 5 fala sobre o jato de água da palavra. Por isso você não pode deixar de vir às reuniões, não pode deixar de ouvir as mensagens, não pode deixar de ler a sua Bíblia, porque quando você lê a sua Bíblia, você toma um jato. Tchau! A palavra vem e limpa uma coisa, fala com você, expõe um pecado seu, e aí o Espírito vem, bate em você, e você sai daquela situação mais limpa. Como é maravilhoso ser a igreja do Senhor, não é? Nós somos a igreja do Senhor. Queremos ter aquele viver de Atos 2, e que o Senhor possa nos iluminar e possa nos dar seu Espírito, nos encorajar para que a gente viva aquela fraternidade, viva aquela generosidade, viva aquela abundância de graça, aquele acréscimo de pessoas que querem estar nessa igreja, e também nos faça santos dia a dia, nos santificando por meio da sua palavra. Amém? Jesus é o Senhor. Orar por nós. Amém? Vamos ficar de pé então? Senhor, nós estamos aqui reunidos como sua igreja, a igreja pela qual o Senhor deu sua vida, a igreja composta por aqueles que creram no Senhor, foram batizados em seu nome, que foram santificados pelo Senhor e que têm buscado a santificação dia após dia. Senhor, nós te louvamos por essa multiforme sabedoria, te louvamos por ter nos colocado no corpo, no único corpo de Cristo. Queremos desempenhar nossa função para edificar uns aos outros em amor. Ó Senhor Jesus, Senhor, que essa consciência de quem nós somos como igreja
possa nos fazer, Senhor, levar o Evangelho do Senhor. Que saber que somos, que ser igreja é algo maravilhoso, é algo desfrutável, possa ser um motivo de pregação do Evangelho também. Que nós possamos trazer pessoas para cá, fazer as pessoas experimentarem o que é isso, experimentarem o que é ser igreja. Nós estamos felizes, estamos satisfeitos de fazer parte da igreja do Senhor. Queremos que mais pessoas estejam aqui, vivendo esse amor fraternal, sendo edificados em amor. Ó Senhor Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada família. Ó Senhor Jesus, aleluia, amém.